bem, Raquel? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Boa programa, noite, viu? Fábio, obrigada. Quero começar perguntando para você uma coisa que eu falei agora aqui na reflexão a respeito da questão do envelhecimento. Existe mesmo a possibilidade da gente ficar velho no corpo, assim, envelhecido no corpo, mas manter a mente jovem? É interessante essa questão, muitas pessoas falam isso, né? Manter a mente jovem. Eu ouvi já de um médico mesmo, muito especialista em idosos, ele não opõe o jovem ao idoso, né? Tá. Então, quando a gente fala que o idoso está ativo, feliz e alegre, a gente fala que ele é jovial. A gente não fala que ele é jovem, ele é um idoso, jovial, ativo, independente, né? Porque se a gente fala que ele está envelhecido no corpo, mas ele se mantém jovem, a gente está falando que ser idoso é ruim e só ser jovem é bom. Então a gente não costuma fazer essa oposição, porque ser idoso é bom, ele pode ser jovial, ele pode ser ativo e a maior parte dos idosos é assim, né? Pois é, eu falava agora há pouco aqui na maquiagem com a Maviana, que é a nossa maquiadora, Sim. que a minha mãe, ela fazia coisas impressionantes para a idade dela. Ela faleceu ano passado com 86 anos, mas lúcida e fazendo muitas coisas que eu mesmo não conseguia fazer. E eu percebi aqui, até quando nós conversamos a respeito do seu convite, que você é psicóloga e focando os estudos nos idosos, inclusive tendo mestrado e doutorado. Eu queria te perguntar, quais são os desafios da sociedade, em geral, com o aumento desse número de idosos no Brasil? Porque a gente está percebendo que a longevidade está sendo uma grande realidade, não é? Sim, exatamente. No Brasil, no ano passado, o Brasil chegou a 14% da população idosa. Caramba! Então, a gente passou a ser considerado um país envelhecido. Tá. Né? Eu acho que a gente tem vários desafios. E um dos desafios que eu trabalho muito na minha carreira é a questão das crenças em relação ao envelhecimento. Uma das crenças que a gente tem ainda no Brasil muito forte, é isso que a gente estava falando agora, né? A gente associar o idoso ao que é improdutivo, ao que não consegue fazer, ao que está doente. Tanto que muitas vezes as pessoas falam, não, eu não sou idosa, eu estou bem. Não gosta nem de ser chamada Não de gosta nem de ser idosa, chamada, né? mas pela Organização Mundial de Saúde, a gente considera idoso a pessoa com mais de 60. Tá. E essa pessoa com mais de 60 é considerada idosa nos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos com mais de 65 anos. Só que as pessoas recusam essa palavra, por quê? Porque ela está muito forte associada a um preconceito. Então a pessoa, quando ela fala eu não sou idoso, não é que ela não é idosa, é que ela não é frágil, ela não está doente, ela não está improdutiva, né? Entendi. Então acho que o primeiro desafio é a gente poder olhar para essas pessoas com mais de 60, mais de 70, mais de 80, mais de 90, mais de 100, com olhos do positivo. Né? Então, essas pessoas podem ser, sim, muito produtivas, são, sim, ativas, independentes, estão saudáveis. A maior parte das pessoas com mais de 60 é independente. É verdade. Moram sozinhas muitas vezes. Exatamente. Né? Então, a gente tem uma questão em relação a isso, essa crença do olhar negativo para o idoso é uma crença que gera ações no dia a dia. E são ações que a gente precisa superar. Então, por exemplo, se a gente entende que idoso é improdutivo e é frágil, as empresas não contratam pessoas com mais de 50, mais de 60, mais de 70. Entendi. Então, não tem trabalho para essas pessoas, né? Outras coisas que são importantes, que a gente vê de limitações também, é das pessoas, bom, então se é frágil, então não pode sair de casa, por exemplo. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais frágeis, porque vão fazendo cada vez mais atividade física. Então, muitas vezes a gente limita esses idosos e isso gera prejuízos para eles, né? Uma coisa que eu queria que você comentasse é a respeito das mudanças biológicas, né? Elas são bastante discutidas. Você, como psicóloga, você percebe essas alterações também na questão psicológica, aliando um pouquinho, né, a questão biológica com a psicológica, e também isso reflete na nossa sociedade?
nas questões sociais do envelhecimento, né? Sim, está tudo super interligado, né? Então, a gente tem, num processo de envelhecimento, eu costumo falar das questões eu costumo comparar o envelhecimento, nossa vida inteira, que o processo de envelhecimento começa desde que a gente nasce, né? Nós todos estamos envelhecendo agora, até o momento que a gente morre. Então, no processo de envelhecimento, eu costumo comparar com florestas. Então, eu vejo que a gente tem vários momentos de desmatamento social na nossa vida. Então, se a gente se muda de cidade, a gente perde contatos. Se a gente se separa, se a gente tem perdas de pessoas que morrem ou que adoecem, né? Isso acontece ao longo da vida, é normal. Só que a gente também tem um processo muito forte de reflorestar essa nossa floresta social. Então, as pessoas fazem novas amizades, entram em colégios, né? Vão fazendo outros contatos. No momento da velhice, no início da velhice, a gente tem 2 momentos de grande desmatamento social, que é a saída dos filhos de casa e a aposentadoria. Então, a hora que os filhos saem de casa, que traziam aquele monte de gente, aquele monte de festinha, né? Isso acaba. E o trabalho também é um momento que a gente tem muito contato com muita gente, né? E isso também diminui radicalmente. Esses momentos são momentos que a gente que são vistos como algo que é ruim para essas pessoas, né? Porque elas não conseguem repor. Entendi. Então, o processo que eu sempre falo para os meus clientes é preciso repor. É importante olhar à sua volta e procurar os grupos, igrejas, clubes, procurar coisas, grupos mesmo, de qualquer coisa, do que te interessa. Fazer um curso. A gente fala da terceira idade, mas hoje não pode mais, né? E é tanta coisa, né, do politicamente correto. Agora tem que ser melhor idade. Terceira idade, né? Aí é gostoso você falar que você está na terceira idade. Exatamente. Melhor idade, nós que trabalhamos com idosos, não gostamos desse termo. Não gosta, Não, nós e não eles gostamos. Não gostam de serem chamados à terceira idade. Que engraçado isso. Não, eles não gostam de ser chamados de idosos. Tá. Por conta dessa associação. Quando é imediato. Quando você fala idoso, imediatamente você pensa numa pessoa doente, frágil. Então, eles recusam, e com razão, esse estereótipo, né? Entendi. Agora, terceira idade é um termo que normalmente é aceito. Agora, melhor idade, muitos já responderam para mim, quem diz quem é melhor idade? Quem é melhor idade é eu que decido, pode ter sido a minha infância. Claro, pode Você ser. pode falar, minha melhor idade foi a minha faculdade. Cada um define, né? Gente, eu quero que vocês participem do nosso programa 11 95033 6870. Vai colocar aqui no vídeo, né, Luísa? Põe pra gente aqui, ó, 11 95033 6870. O nosso WhatsApp está aqui. Eu vou fazer a sua pergunta nesta noite de sexta-feira. Estamos ao vivo, ó, 8 horas 44 minutos. Mas espera um pouquinho, Raquel, que eu quero dar um recado para você que está em casa. Raquel, olha, tem muitas pessoas que já estão mandando perguntas. Você também que está nos acompanhando pode mandar sua pergunta no 95033 6870. Mas eu queria falar sobre uma questão, por exemplo, de quem trata ou cuida de idosos. Quais são as questões mais importantes para uma cuidadora, um cuidador de idoso, nesse momento em que ele começa a olhar para aquela pessoa e precisa cuidar de verdade dela? Legal. Eu acho que tem 2 coisas que eu gosto de falar. Uma, que eu acho que é importante a gente olhar para o idoso com as possibilidades que ele tem. Tá. Não só pelo que tem de perda, né? Então, a gente olha para o que ele faz e a gente ajuda ele a continuar fazendo, que a gente chama de manter a pessoa independente e autônoma, né? Então, a pessoa consegue tomar decisões, então deixa ela tomar decisões. A gente pode simplificar algumas decisões, mas, às vezes, ela consegue tomar várias decisões. Simplificando, ela consegue decidir. Então, a gente ajuda ela a decidir. Por exemplo, ajudando a escolher roupa. Então, você escolhe 2 roupas e a pessoa toma a decisão do que ela vai vestir no final. Essa é um princípio bem importante, né? E fazer o que ela consegue. Consegue escovar o seu cabelo, os seus dentes, consegue fazer isso? Então, deixa a pessoa fazer, né? A outra coisa, Fábio, que eu acho que é bem importante para as pessoas que cuidam dos seus familiares idosos, é pensar no cuidado que seja sustentável ao longo do tempo, porque as pessoas cuidam por muitos anos e por muitas horas.
Então, ele tem que ser sustentável. Então, tem que ser sustentável no nível físico, a pessoa tem que estar bem fisicamente para cuidar, ela tem que olhar para si também. Ela tem que estar bem socialmente, tem que ter uma rede de apoio, é importante que ela tenha uma rede de apoio, nem que seja por telefone, por WhatsApp, que ela possa ter alguém para ouvir, para falar com ela, para ela poder ter informações e trocar experiências, sentimentos, né? O nível emocional entra aí, ela tem que estar bem emocionalmente, então é importante que ela reconheça as suas dificuldades, porque tem vários momentos de tristeza, de estresse. Então, são vários momentos que são muito difíceis, de dúvidas. E o outro nível que eu falo do cuidado sustentável é o nível financeiro. Então, tem que ser financeiramente viável cuidar por muitos anos. Então, eu acho que são essas duas questões que eu trago quando eu trabalho com os cuidadores de idosos familiares. Quer ver como o que você está falando reflete exatamente o que o nosso público que está nos acompanhando também entende? Olha, boa noite, Fábio, boa noite, Raquel. Eu sou idosa, tenho 62 anos, moro sozinha, viúva, 2 filhos e não dependo deles. Melhor idade, eu discordo. Foi aos 55 anos que passei a ser portadora de glaucoma e ao iniciar a menopausa aos 58 anos, o hipotiroidismo surgiu. E dores de coluna, osteopenia, depressão e pânico. É a Jade que está falando, dando esse comentário. Quer dizer, são doenças ou são situações que são inerentes às pessoas idosas, Raquel? São doenças crônicas. As doenças crônicas acompanham o processo de envelhecimento. Tá. Né? É claro que existem condições, aí ela falou de uma viuvez, né? Que pode ter afetado também todo esse quadro. Então, depressão. A depressão é uma doença muito frequente entre os idosos. Cada vez mais frequente, é uma das grandes preocupações da Organização Mundial de Saúde. A depressão entre idosos é extremamente frequente. E uma das coisas é aquilo que eu te falei, né? Nesse caso, ela teve um desmatamento social aí, porque ela perdeu o parceiro dela. Tá. Né? Quer dizer, tem sempre um gatilho que vai também ativar isso, né? Ativar não a depressão, por necessariamente exemplo. um específico, mas é Uma situação. um conjunto de fatores. Tá. Né? A nossa sociedade é muito frequente ela desvalorizar, ela desqualificar a pessoa, Isso mesmo que seja sutil. Né? Então, é bem importante que a pessoa fale, não, eu sou capaz. Né? Uma das coisas que eu falo, das minhas frases favoritas é velhice é potência. Então, é importante que o idoso não aceite quando o outro fala para ele, você não pode. Falar, sim, eu posso. A Elaine de Belém do Pará está perguntando o seguinte, como lidar com pais idosos que sobrecarregam um filho? Acham que só um dos filhos é capaz de cuidar deles. Um beijo para você, Elaine. Obrigado pela pergunta, viu? Elaine, olha, você não está sozinha. Não é só o caso dela, eu ia falar você isso. Não está sozinha. Não está sozinha. Essa é uma das questões do cuidado sustentável no nível social, né? Então, é bem importante que você, Elaine, procure apoio com outras pessoas, entenda por que também você está sendo procurada, né? Muitas vezes só um filho, eu sempre tenho esses assuntos, né? Muitas vezes um filho acaba respondendo como a pessoa que vai apoiar, porque é ele que responde. E os outros, sim. como vem que está sendo o pai e a mãe estão sendo cuidados, vão embora, né? É muito frequente isso. E a minha dica é tentar conversar com os seus irmãos, com outros apoios, para você também não ficar sobrecarregada, né? Às vezes não são os irmãos, mas às vezes primos conseguem ajudar, ou amigos, né? E poder conversar com os pais também. De fato, será que de fato eles precisam daquele apoio? Será que é uma crença deles que eles precisam, mas na verdade eles não precisam? Então, acho que tem várias questões aí que podem ser conversadas. Né? Tem uma pergunta interessante que chegou aqui da Amanda, ela é de Batatais, São Paulo. Ela pergunta o seguinte, olha, Fábio, eu gostaria de saber o que fazer quando o idoso se isola, né? E não quer participar absolutamente de nenhum programa social. E está dando os parabéns para o programa. Obrigado você pela pergunta. Obrigada, Amanda. Então, isso é bem frequente, principalmente entre idosos do sexo masculino.
Tá? Esse é um processo que a gente vê mesmo. Tanto que a gente pergunta, mas onde é que estão os homens aqui nesses grupos, né? Eu que trabalhei com a terceira idade há um bom tempo atrás, quando tinha os bailes, não tinha homens. Elas dançavam mulheres com mulheres porque não tinha homens, né? Exatamente. Interessante isso, da socialização, né? Tem duas coisas nesse fato que você está me falando, né? Um é que as mulheres vivem 7 anos em média mais que os homens, mas por outro lado também a gente vê mesmo um processo de isolamento social dos homens. Os homens estão muito conectados ao trabalho, no geral. Né? Então, nesse processo de aposentadoria, eles perdem uma questão social, uma identidade social muito forte. E essa é uma perda que é muito difícil para os homens trabalharem. Então, acho que tem um processo que é preciso ser mais olhado, falado, esses programas de preparação para aposentadoria, depois, após a aposentadoria, como é que esses homens, o que interessa para essas pessoas? Então, a minha dica é tentar entender o que interessa para essa pessoa. E outras coisas podem estar acontecendo junto, sabe? Às vezes é problema de ouvido, alguma desregulação no ouvido que é muito frequente, que as pessoas nem percebem que elas têm problemas auditivos. Eu não tinha pensado nisso. A primeira coisa que eu pergunto, uma das primeiras coisas que eu pergunto para os meus clientes é essa. Né? Tá com problema auditivo? Vai checar. Porque se a pessoa tem problema auditivo, ela começa a se isolar mesmo. Né? Esse é um processo. Podem ser outras coisas? Podem ser outras coisas. Pode ser uma depressão, que também pode ser tratada, também pode ser olhada. Agora, o mais importante é ver conversar com essa pessoa, entender por quê, perguntar para ele. Por que ele não está querendo, o que está acontecendo. E se de fato está tudo certo, o ouvido está funcionando, ele pode escolher também estar isolado, né? É uma escolha dele, a gente pode respeitar essa escolha e ok, é isso que ele quer. Então tá certo, né? Se não tem uma depressão, se não tem um problema físico extra, foi uma escolha consciente dele, a gente respeita. Raquel, que papo gostoso, queria agradecer muito sua presença aqui na Casa do Tribuna nessa noite, viu? Obrigado, Eu que agradeço. Olha, vocês que estão nos acompanhando, se quiserem, podem entrar em contato com a Raquel nesses endereços sociais, não é isso? www.atelierdocuidado.com.br, está aparecendo aqui no vídeo, ó. Ou então www.lab60mais.com.br, tá bom? Obrigado, viu, Raquel, pela sua presença nessa noite. Foi muito bom, viu, o nosso papo. Obrigado. Obrigada.